Boa noite, meus irmãos. Jesus nos abençoe o esforço de compreensão da sua mensagem bendita. Hoje eu me inspirei para os estudos da noite numa mensagem do livro Vinha de Luz, nosso querido mestre Emmanuel, mensagem de número 142, chamada Tribulações. Começa com a citação da Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Também nos gloriamos nas tribulações. E a partir então dessa mensagem, Emmanuel abre para nós um quadro bem significativo das ilusões que geralmente nos visitam sobre as circunstâncias da fé em Deus e da trajetória terrestre. Geralmente, ao encarnarmos, buscamos as circunstâncias mais cômodas. Essa comodidade implica em uma certa preguiça de enfrentarmos dificuldades multisseculares, cristalizadas no nosso espírito. Essa preguiça é a lei do menor esforço. Mas o trabalho que se abre à nossa frente, para que realmente seja trabalho interno, num processo em que nós somos submetidos a constantes instabilidades fora de nós, para que nos acrisolemos, nos decepcionando com as coisas pueris do exterior e busquemos nos construir internamente, é um trabalho que vai nos desafiar. A comodidade do presente expressa a dor amanhã. Eu gosto muito de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito que na Terra, em sua última encarnação conhecida, nasceu em 1804 junto com Allan Kardec, o espírito da jornalista, poetisa e escritora Delphine de Girardin. Delphine, recém-desencarnada, então, quando transfere a mensagem, quando transmite pela psicografia, ela nos fala uma coisa bem interessante, que para você avaliar um processo, você tem que avaliar as suas consequências. Ou seja, nas nossas circunstâncias de avaliação atuais, das coisas da vida, das escolhas que estão à nossa disposição, nós só conseguiremos avaliá-las com maturidade se tivermos acesso às suas consequências. Toda visão humana na Terra é a visão imediatista. A visão divina é como aquele homem que, andando pela floresta, vê além dela e vê o alvo, o objetivo, além. A fé é o azimuth, é o ponto de orientação da confiança. E é interessante que a palavra fé, ela, tanto no latim quanto no grego, ela tem duas significações. Ela significa fé, como aqui agora, e a gente acha que fé é acreditar. E eu te pergunto se você acredita que o seu marido e a sua esposa existem. Certamente você acredita. Tem gente que não acredita não, né? Mas essa crença é o leitinho das crianças. O outro significado de fé é fidelidade. Isso tem um significado muito profundo. A fidelidade significa fazer a vontade daquele que me enviou. Porque esse povo me louva de palavras, mas não cumpre a minha lei, mas não faz a vontade daquele que me enviou. Porque Deus é o outro. A gente se lembra imediatamente da afirmação do filósofo lituano Emmanuel Levinas. Mas não é só no sentido de que tanto as circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco, as pessoas que se aproximam de nós são expressões de Deus em diálogo conosco, mas não é só nesse sentido não. Deus não é uma expressão do que nós esperamos dele. Deus é outro. Com a diferença que todo relacionamento da gente com o outro é um relacionamento um pouco difícil, né? Não é fácil, tanto que quase todo o burilamento da alma da terra se faz em decorrência de relacionamentos humanos. Mas o relacionamento com o outro é o relacionamento de um relativo, que somos nós, com um absoluto. Então o relacionamento é ainda mais difícil, porque ele implica em fé, fidelidade. Fidelidade implica em confiança. Confiança naquele que enxerga mais, confiança nos seus processos, confiança nas circunstâncias de surpresa que os desvãos da vida trazem para nós e nas respostas que a fidelidade a essa confiança
nos trazem à consciência. Como dever. Cumprir o dever é a condição de felicidade. Todas as outras são ilusão. Não existe felicidade fora do dever, porque felicidade e paz são coisas entrelaçadas. E é isso que o Emmanuel está puxando para nós nessa mensagem sobre as tribulações do Vinha de Luz. Porque não vale a pena partilhar de uma paz que signifique comodidade. A paz é desafiadora. A paz, para ser conquistada, exige trabalho. Trabalho nas circunstâncias externas que nos alcançam para produzir trabalho interno. E é por isso que a Delphine de Jardin, na sua mensagem, diz que quase sempre nós identificamos a tristeza no berço onde a criança sorria e agora o berço está vazio. No jovem que desencarnou, no revés financeiro, nas decepções amorosas ou diversas profissionais na vida. Mas ela diz, eu identifico a infelicidade em outro lugar. A infelicidade está na euforia. A infelicidade está na confiança das coisas transitórias da terra. A felicidade não está onde ela parece estar. E ela diz isso porque ela já atravessou e ela consegue ver a encarnação do ponto de vista de quem já desencarnou com consciência. Porque não basta desencarnar, é necessário desencarnar com consciência para poder avaliar. O que significa isso? As inteligências, os corações que em nome de Deus gerem a nossa encarnação, o fazem com base no método da nossa imortalidade e não com base no método das nossas comodidades atuais, ou daquilo que nós desejaríamos, ou daquilo que por vaidade, por desejo, nós desejaríamos apressar. Muitas decepções da nossa vida fazem efeito salutar sobre a nossa evolução imortal. Muitos desencontros, muitas limitações. E para a gente falar disso e exemplificar a mensagem tão consoladora, na minha opinião, a mais consoladora mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela se dedica diretamente aos corações que estão despertando para a verdade, porque a gente deve abandonar a ilusão antes que a ilusão nos abandone. É importante abandonar a ilusão espontaneamente, para que nós sejamos expressões autoconscientes de evolução. Quando a gente pega a mensagem do Espírito Lázaro, que ele nos diz que inicialmente o homem só tem instintos, depois ele passa a ter sensações, e finalmente, com escolha, com livre-arbítrio, ele passa a ter sentimentos. E se a gente for ao Paulo de Tarso, ele nos diz, usando um verbo grego que se refere a separar metais, aquele chapeuzinho de chinês ao contrário, que lá em Minas Gerais a gente coloca ouro para separar da limalha, né? O cadinho que o Emmanuel fala tanto dele, porque ali, sob temperaturas altas, é separado da limalha a parte suja do que é limpo, do que é precioso, né? É justamente nessa separação que nós conseguimos subir. E o Emmanuel usa o verbo grego dokimatzen, separar metais, para dizer que nós devemos amar de forma a alcançar as coisas que são excelentes. Significa que existe um amor iludido, mas existe um sofrimento mediano, ainda muito cheio de ego, mas existe um sofrimento daquele que se dedica ao bem e está crescendo. Existe como sofrer crescendo e existe como sofrer descendo. Como dizia o Chico Xavier, né? Há chuvas que constroem e há chuvas que destroem. Lágrimas são também assim. Porque quando as lágrimas que nós derramamos por decepção são ruptura com o passado e com as ilusões que alimentavam o combustível da direção para onde nós gravitávamos, você pega o Livro dos Espíritos, livro 4º, mensagem do Espírito Paulo de Tarso, vai começar assim, gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade. Então a gente tem que gravitar para Deus de forma a unificar o coração. Unificar é outra forma de dizer fidelidade. É por isso que na Torá, todas as metáforas daquele povo antigo que filtrou com seu potencial anímico, com a sua historicidade mediúnica, física, de encarnação na Terra naquele tempo, a mensagem da Torá, o que eles conheciam de mais íntimo do relacionamento humano era o casamento. Então, Jesus é o noivo,
e é o filho do grande Senhor, filho do grande rei, que é a metáfora para o Deus universal, que espera um casamento, parábola das 10 virgens, parábola do festim de núpcias. Vamos a essa parábola? A gente encontra em Mateus Levi, que escreve para o povo judeu. E ao escrever para o povo judeu, ele acrescenta uma parte a mais. Vou falar dela agora, né? E tem ela também em Lucas. O Lucas já está falando para um público mais amplo. Então, Mateus vai falar de um rei que convida os seus vassalos. Para você ser vassalo, você tem que ser nobre também. Então, é uma outra cidade, com outra administração que está submetida a ele. E ele chama com convidados especiais, são os primeiros convidados. Mas eles não dão atenção aos servos que vão chamar. Um vai para o seu negócio, o outro para o seu campo. E finalmente, isso que só tem em Mateus Levi, alguns pegam os servos que tinham sido enviados, depois de vilipendiá-los muito, causam a sua desencarnação. Em Lucas não tem isso, né? Então, o rei ordena aos seus servos que vão a todos os caminhos e estradas e chamem a todos que encontrarem. Então, a festa se abre, um terceiro momento da parábola. Quando a festa se abre, o rei passeia pela festa. Então, identifica um homem e o chama. E esse homem estava sem a veste nupcial. E ele pergunta: amigo, por que estás sem a veste nupcial? E pede então aos seus servos para atá-lo, a palavra é importante, a gente vai voltar a ela, e colocá-lo do lado de fora, atirá-lo do lado de fora, onde haveria choro e ranger de dentes, né? É interessante que, quando ele está falando para os judeus, ele está falando dos profetas que foram enviados, como mensageiros da boa nova, como precursores da boa nova trazida por Jesus. E esses profetas não foram compreendidos, porque o profeta fala aos corações que estão preparados. Os outros não têm os ouvidos de ouvir, não têm os olhos de ver. As pessoas materialistas, o profeta delas é o consumo, porque o consumo promete transformações materiais. É necessário que esse coração se decepcione com as coisas passageiras da terra, com sonhos de realização de coisas mortas, para que então busque as coisas vivas e eternas. Rompa definitivamente com a ilusão dessa busca e busque o que é verdadeiro. E isso é representado por aqueles que iam buscar o seu negócio e aqueles que iam cuidar do seu campo, mas não tinham tempo, não tinham prioridade, não gravitavam para Deus, não tinham os ouvidos de ouvir, porque onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Então, Jesus está falando de prioridade, foco, gravitação, é atração. Onde está o tesouro, aí também está o coração. E aí nós estaremos, por lei de atração, por lei de localização, nós atrairemos elementos que formarão o mundo ao nosso redor, com as circunstâncias necessárias a nos desiludir do homem antigo que nós éramos, para que nós venhamos a chorar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É quando você bate o nariz na porta e você volta à direção certa. Chorar o falso eu, o eu antigo, é essencial. Melhor do que rir. Por isso, felizes são aqueles que choram e tristes são aqueles que agora riem. A linguagem metafórica fala de realidades espirituais profundas. É melhor atravessar com o dever experiências de privação e trabalho do que deitar em louros e almofadas e depois, em circunstâncias de recapitulação muito mais difíceis, ter que retomar a jornada. O que acontece? Todos nós, na Terra, estamos tecendo uma veste. Todos nós somos chamados. Os escolhidos, nos diz Emmanuel, lá no livro Consolador, são aquelas almas que já se despertaram para a evolução consciente e de boa vontade vêm à Terra, até às vezes sem necessidade de aqui reencarnar novamente, para servir. Mas nós somos os chamados, eleitos só Jesus Cristo, porque a sua evolução se fez sem os percalços que nós atravessamos na Terra. A sua fidelidade foi grande na noite dos milênios, dos bilênios do passado, e recebeu sob os cuidados, como super nani do planeta, a nossa humanidade.
essa humanidade. Porque todo o universo é habitado em níveis diferentes. E nesse universo inteiro há uma lei, há um Deus. Lá no acordo com Israel na Torá, eu serei vosso Deus e vocês serão meu povo. E vocês serão uma bênção para as nações. Os sionistas esqueceram a terceira parte, né? De ser uma bênção para as nações. Porque um coração evangelizado, ele faz toda a diferença. De forma independente das circunstâncias externas. Isso é algo muito importante a se compreender. Porque quem depende de circunstâncias externas é materialista. Eu volto a isso. Bom, então mesmo aquele que foi chamado, todos, mesmo que não foram chamados inicialmente, não se eximem da obrigação de tecer, de construir a sua veste. Na significação hebraica, tem a palavra vestíbulo, né? Você pode considerar também como metáfora do tabernáculo, o tabernáculo eterno, né? Então é necessário que a gente teça uma veste para essa festa de união, porque Jesus escreverá a lei de Deus nos nossos corações. A lei está registrada em diversos lugares, mas ela está na nossa consciência. E quando ela for vivência, quando houver perfeita sintonia de gravitação, aí haverá essa união, aí haverá esse casamento. No livro Boa Nova, quando Jesus dialoga com Simão Pedro. E o Pedro se interroga sobre Jesus ter multiplicado o vinho da festa. E porque ele estava preocupado com aquelas pessoas que se embebedavam. E isso é bem próprio do espírito materialista, do materialismo que ainda preenche o nosso coração. É interessante que os apóstolos são cheios de humanidade. Isso cria em nós certa identificação com eles. E essa é a grande lição dos evangelhos. Em todos os atos dos apóstolos, a gente se enxerga nas hesitações, nos medos de Pedro, nos fanatismos de Tiago. Às vezes, né, a gente deseja ter a coragem de João, que era o mais jovem de todos, e o mais forte, o mais corajoso, o mais destemido. Cada um deles era uma energia em trabalho. Cada um deles era uma personalidade na qual certas características eram mais manifestas, mas personalidade que o tempo iria moldar para o bem. Porque tudo que nos parece defeito, às vezes é exagero de determinada energia da alma. Que no futuro será virtude, dependendo do lugar onde nós a apliquemos, porque a energia tem que ser aplicada com sabedoria. A vida exige cuidado em tudo, né? Então é interessante que Jesus diz a ele assim, que ele estava enxergando as pessoas que estavam se embebedando. Jesus estava servindo vinho, ele estava enxergando as pessoas que estavam se embebedando. Ele estava enxergando o mal. E Jesus responde de uma forma que não contrapõe. Ele responde assim, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de servir a um amigo? E ele diz que as bodas de Caná representam a inauguração alegre da transmissão da Boa Nova na terra. Então Jesus, celebrando a tradição da Torá, entre aquele povo que o recebia, e na Torá, o vinho, no mesmo livro dos Espíritos, vocês não têm lá a representação da parreira, né? De uva, é a representação do conhecimento divino e da Boa Nova, da cepa divina, né? Por isso, quando Jesus tem sede, eles dão vinagre, que é o vinho que se estragou. É a Boa Nova não compreendida, é a nossa imaturidade diante da mensagem da Boa Nova. Bom, então nós temos que tecer uma veste. Nós temos que tecer uma veste para quando o casamento ocorrer, a gente está preparado. Né? Então é importante que diante do Senhor, nós tenhamos tecido de dentro para fora a veste de virtudes necessárias à desmaterialização. Isso é o desafio da encarnação. Para isso as tribulações se apresentam, de todos os lados. Eu sempre me identifiquei muito, porque dou aula de História Moderna Oriental, porque convivi com japoneses desde a minha infância, e com muitos amigos budistas, com a história do Siddhartha Gautama. E essa história é a história de um homem que não entendia uma teologia, de certa forma, bastante parecida com a compreensão que nós temos sobre o sofrimento. O que significa para mim
que se eu não fosse espírita, provavelmente eu não seria religioso. Eu vou explicar por quê. As tribulações da vida são devidas às nossas construções do passado, às nossas necessidades evolutivas, mas também ao fato de estarmos encarnados. Atravessar pela terra é submeter-se a provações e limitações, né? Tanto que no final da parábola nós temos lá o homem atado. Eu vou voltar a esse atalho para a gente pensar nas provações que nos fazem construir a veste finalmente. O Siddhartha Gautama tinha um problema muito sério com a ideia de um Deus criador. Aquele que se tornou Buda não entendia como as pessoas poderiam ter riqueza, felicidade e virtude distribuídas de forma tão desigual. Então, ele começou a meditar porque ele não achava que se existisse uma divindade chamada Brahm ou Mahesvara, que o hinduísmo cultuava até então, que havia criado todas as coisas, ou seria uma divindade sádica, porque brincaria com os seres humanos como mamulengos, como títeres, como marionetes, ou então seria um ser impotente que, sendo bom, não poderia transformar o quadro de sofrimentos do planeta. E foi nessa angústia e nessa meditação que ele chegou à conclusão de que o mundo é submetido a causa e efeito. E, portanto, as circunstâncias humanas não se devem à vontade de um Deus que distribui felicidade e infelicidade de forma desigual e aleatória, mas aos plantios humanos, e que esse Deus cria essa lei, né? Só que os budistas não são teístas, eles estudam simplesmente o processo. Mas é interessante, se a gente não conhecesse o Espiritismo, qual a consolação que a gente poderia ter sendo cristão? O budista não tem Deus, ele acredita na lei de causa e efeito, na natureza búdica e na libertação do ciclo de Samsara reencarnatório, mediante o acúmulo de Dharma e virtudes, né? E a gente sendo cristão, qual seria o consolo? Nós vemos crianças sofrendo, nós vemos pessoas que sofrem mais do que as outras pela encarnação, né? Então, geralmente, o consolo mais difundido é que um paraíso nos espera no além. Essa ideia foi criticada por muitos filósofos. Nietzsche, por exemplo, pegava pesado com isso aí, no cristianismo, né? Então, um paraíso nos espera no além. E se o além fosse, se a vida fosse um trem, né? Eu ia chegar à primeira conclusão que a passagem custa diferente. Porque uma pessoa sofre muito pela vida e a outra não. E no fim você tem um paraíso. E esse sofrimento e essa infelicidade, ou a felicidade, ou a virtude, são distribuídas de forma aleatória. Então toda a inteligência que caminhasse um pouco mais romperia com essa ideia ingênua, a não ser que nós tivéssemos um coração que sentisse a fidelidade a Deus. O que eu quero dizer com isso? Se nós somos espíritas, entendemos um pouco mais o processo, é porque nós nos racionalizamos demais. Há pessoas que não se perguntam sobre essas coisas. Elas simplesmente encarnam, como elas sentem, elas entram na banda larga de conexão com Deus. Então, quando o coração sente, ele explica as coisas. Porque uma coisa é certa, nós não entenderemos tudo, mas o Espiritismo traz grande consolação ao explicar a lógica de distribuição da infelicidade e da felicidade pelo planeta. Porque há uma coisa ainda mais difícil de entender. Aquelas pessoas que são iníquas, desonestas, e são bem-sucedidas e parecem ter grande sorte, então em comparação você se pergunta, por que eu quebrei minha perna e o outro não? Por que sendo justo eu empobreci e o outro que rouba enriqueceu? E isso levou muita gente a se tornar descrente. Então é nesse sentido que o Espiritismo é consolador. Lançando luz sobre os processos da vida, ele nos traz um caminho cristão, porque isso não existia no âmbito do cristianismo, de compreensão desses processos. E mais do que isso, enquanto no budismo, né, não havia consolação, mas a ideia de anulação da personalidade, num nirvana mal compreendido, né, aqui nós sabemos que a personalidade não se destrói. A individualidade permanece, mas as personas, os agregados da encarnação se modificam. Quer um exemplo? Vamos ao livro Nosso Lar. Vou voltar então à parábola do festim de bodas. Ataio do lado de fora. Ele está do lado de fora da festa. Certamente do lado de fora está frio, está ruim, né? E ele está atado. André Luiz chegou a Nosso Lar e foi se entrevistar com o ministro Clarencio. Quem já leu Nosso Lar aqui?
E ao se encontrar com ele, fazia um tempo que ele estava se recuperando, então ele queria trabalhar. É como se ele pedisse a ele assim: eu só fui médico na Terra, me dá um plantão de 12 horas, 24 horas, né? Queria um PSF, você não tem aí não? Eu queria trabalhar, quero ser útil. Isso é bastante compreensível. Então se assentou, sabiamente, o ministro Clarencio assenta ao lado dele na entrevista, faz entrevista de 2 a 2, e assenta ao lado dele uma senhora que não havia se adaptado a nenhum tipo de trabalho em nosso lar, para que o André sentisse profundamente como é necessário servir, sem escolher. E então ele entende, sem até que Clarencio precisasse dizer de forma clara, com a linguagem para além das palavras, mas com uma didática fantástica, né? Que ele não havia tecido a veste da medicina para a espiritualidade. Porque a gente veste diversas vestes. Um é um título acadêmico, é uma conta bancária, é uma consideração social. A mensagem do início da reunião nos falava disso. A consideração social não é importante. Importante é a paz de consciência. A gente não deve se basear na consideração social. Não é porque as pessoas acham que a gente está correto que a gente está correto. São coisas diferentes. Amigo verdadeiro, às vezes, é aquele que diz que você está errado. É aquele que tem a liberdade e a coragem de te dizer isso. É quando você manda um artigo para uma revista acadêmica e você recebe aquela sentada, aquele toco na linguagem do Cariri, né? E aí você começa a... Tem 2 atitudes. A primeira atitude é achar: esse povo está com inveja de mim. Tem gente que pensa assim, né? Ou esse povo está dizendo coisas que não tem a ver comigo. A segunda: realmente, eu tenho várias deficiências. O que ele está falando faz sentido, olha aqui. E eu vou melhorar isso aqui. Eu vou me analisar para melhorar esse meu relaxamento. É o que a gente deve fazer quando toma bomba numa prova. No que eu fui frágil? Então a pessoa que nos ataca, o inimigo aparente, ele é mensagem de Deus para conosco. As circunstâncias da vida são a voz de Deus a dialogar conosco, né? Acredite no que as pessoas dizem a você, não em tudo, né? Mas quando for uma circunstância da vida de decepção, geralmente a gente tem muita coisa a aprender com aquilo. Deixe decantar dentro do coração. Dê tempo para analisar a circunstância externa que produz crescimento interno. Então, você substitui a revolta de ter sido ofendido, ou da pessoa ter te mostrado nu, na sua falácia, na sua dificuldade, na sua insinceridade, e a partir dali você recomeça o caminho com sinceridade. Mesmo que sobre os opróbrios, naquele momento acende-se uma luz no seu coração. Estevão estava sendo apedrejado, mas o seu coração estava em paz. Todo o sinédrio era contra ele. Saulo chegou a bater no rosto dele, que é o máximo da falta de razão, é quando você parte para a violência física, mas o coração de Estevão estava inabalável. Essa paz é a paz verdadeira. Essa o mundo não a dá, porque o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Então André Luiz começou em nosso lar a sua trajetória atado na medicina, limpando vômitos, na tarefa humilde de auxiliar aos espíritos sofredores nos hospitais, pelos quais um dia ele tinha passado, né? Então, nós somos geralmente pacientes nos hospitais da vida. E quando nós somos chamados a cuidar, nós não temos paciência. Deus nos perdoou pelas inúmeras ofensas que nós fizemos. Como? Abrindo a oportunidade de trabalho. Nós estamos, como diz Emmanuel, perdoados, mas não limpos. É diferente. Limpeza é tarefa pessoal. Se na terra um pai sábio entrega ao filho a tarefa de consertar os seus erros, por que na espiritualidade seria diferente? Nós sabemos que os pais que têm condição econômica e criam os filhos em grande facilidade, estragam-lhes o caráter. Então, é por isso que Jesus não exime Pedro da coragem na crucificação, de cabeça para baixo, porque a tarefa de Pedro era construir a coragem. João já tinha construído isso. E é por isso que ele diz para ele naquela aparição na praia: importa que ele fique até que eu venha. Que tens tu com isso? Porque o Pedro estava fazendo uma comparação da tarefa dele com a do outro. A nossa tarefa é única. Por que eu tenho tanta dificuldade financeira na vida, não obstante seja uma pessoa organizada, tantos reveses? Porque essa é a sua tarefa, ser fiel no pouco e no muito.
porque provavelmente no passado geriu de forma incompetente. Todos nós, né? A gente gere recursos de forma incompetente, a gente é um mordomo infiel. Então, o primeiro passo, a parábola do mordomo infiel, lembram-se? O primeiro passo é redistribuir. Se a gente não redistribui, então a gente vai... Se a gente redistribui, a gente angaria amigos com as riquezas obtidas anteriormente a partir da injustiça. Vi de duas mensagens do Emmanuel, né? Tabernáculos eternos e angariai amigos. As duas mensagens interpretam a parábola do mordomo infiel, que é metáfora para a nossa vida. Que mordomo é aquele que administra. A gente administra, por exemplo, juventude na terra. O que a gente está fazendo com as horas? Eu que fiz 40 anos esse ano, né, comecei a pensar bastante nisso. Porque a gente vê o vigor físico demora um determinado tempo, né? Mediunidade orgânica. Então você está usando as horas para quê? Como é que a gente distribui as horas? Isso é gestão. A gente tem que ser um mordomo fiel do tempo, das oportunidades, né? Uma mensagem lá no Humberto de Campos, ela conta de um faroleiro que usava óleo mineral para iluminar na Hélade, nas ilhas em volta da Ática, ali do Peloponeso, né? Uma dessas ilhas, ele tinha um farol que iluminava os barcos para chegarem ao porto. Isso impedia muitos naufrágios. Ele começa a ser muito generoso na compreensão dele, e as pessoas pedem para fazer comida, para esquentar à noite, ele começa a dar o óleo. Até que na metade do tempo em que o óleo viria, ele fica sem óleo. Então, muitos navios naufragam, ele é levado a Atenas, e em Atenas ele é decapitado. E a gente entende, então, que o bem não pode se eximir de sabedoria. É como se fossem fios que unem essa camisa aqui, né? Um vertical e um horizontal. Sabedoria e amor são as duas asas que nos conduzem. A gente não pode descuidar de nenhum aspecto da vida. Às vezes a pessoa pensa assim, eu sou um bom pai, você é um bom marido? Não, mas eu sou um bom pai, uma coisa não tem a ver com a outra. Tem relação sim, mas você não pode cobrir um santo descobrindo o outro, como se diz no interior de Minas. A gente tem que cuidar da esposa e a gente tem que cuidar dos filhos. E a gente tem que cuidar da profissão. Ah, mas é difícil, tem que administrar. Isso chama tribulação, é estar encarnado. E você tem que cuidar das suas finanças. E a gente tem que cuidar do corpo. O Emmanuel usa a metáfora do corpo. Já experimentaram molhar os pés sem enxugar e calçar sapato? Na pé de atleta, frieira, né? O Emmanuel deve ter conhecido isso bem aqui como Manuel da Nóbrega, que chegou aqui, lá no clima europeu, não tem tantas essas coisas, né? Chegou aqui o clima úmido, quente, né? Tropical. Então os jesuítas tiveram que conviver com aquelas roupas fechadas, né? E tem que enxugar, tem que cuidar. Então os cuidados são variados, é com o corpo, é para o colesterol não subir, é para se exercitar, é para cuidar da educação das crianças, é para cuidar do casamento, é para cuidar da vida espiritual. Então tem que gerir gestão. Por isso a imagem do Senhor da vinha, do Filho do Senhor da vinha, que administra com ele, porque nós estamos cuidando, na verdade, da obra do Senhor, no nosso limitado campo de atuação. O que se exige? Eu não sei o que eu faço. Porque todo mundo tem grandes tarefas. Qual a minha tarefa? A sua tarefa é o seu dever. Aquele que está à sua frente. Fazê-lo bem feito. Porque a vaidade nos leva a pensar que a gente vai fazer obras grandiosas aos olhos dos outros, aos olhos dos homens. Mas grandioso é cumprir o seu dever. O que José da Galileia fez de grandioso? Ele cuidou do bebê mais precioso que já veio nesse planeta. E da sua mãe. E essa tarefa foi muito bem feita. E são poucas referências a José da Galileia nos evangelhos, mas a gente vê José sempre na carpintaria de trabalho, nas ordenações junto ao governo, cumprindo os seus deveres e cuidando de Jesus e Maria, e por isso José foi grande. Como Deus, porque Deus não aparece. Você não vira uma folha e vê uma assinatura. Deus, como diz Humberto de Campos, não disputa com as vaidades humanas, mas Deus faz a sua parte. Deus faz a sua parte. Por isso Deus está na sintonia de tudo que é paz, de tudo que é tranquilidade, de tudo que é realização. Gravitar para Deus é ser-lhe fiel. Então eu estava falando daquela relação entre fé e fidelidade, da correspondência sinonímica das palavras, né? Se a gente for, por exemplo, ao governador espiritual do planeta, lá no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça segundo a tua vontade e não segundo a minha. Ou então, Pai, se possível, afasta-me dessa hora, mas logo depois, para essa hora vim. Isso é fidelidade, que permite enfrentar a tribulação. É o governador espiritual do planeta
é o nosso modelo e guia a partir dos mínimos detalhes do cotidiano, porque os discípulos escrevem que nesse momento ele suava sangue, né? E a fidelidade, porque a vontade de Deus é o melhor para nós. A partir do exemplo de Jesus, milhões de espíritos se transformaram para o bem. Milhões de espíritos se transformaram para o bem. Então, quando nós enxergarmos isso claramente, aquilo que a Delphine de Girardin diz lá no seu capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a infelicidade real, nós vamos começar a confiar em Deus e, em confiando nele, acreditarmos que Deus faz o melhor para nós, que cumprir a sua vontade é o único caminho de felicidade. Então vamos tornar cada circunstância do nosso cotidiano circunstância de fidelidade. Porque a gente tem fugas para a realização do ego, acreditando ainda que essas coisas vão trazer bem, ou que isso não tem importância, e com isso a gente perde o que há de mais precioso, que é o tempo da encarnação. E no tempo que a gente tinha, a gente não tece a veste. E a gente pode acontecer da gente chegar na festa e estar despido da veste nupcial. Então a gente pode ser atado naquilo que a gente precisa aprender por amor, né? Então tem lá, quando Moisés, por um tempo Moisés não esteve entre os seus, não esteve com o faraó, no palácio do faraó, para estar por um tempo entre os seus no deserto, em privação, né? Por um tempo a pessoa está passando pela cegueira física. Por um tempo ele está afastado do filho que desencarnou. A alegria do reencontro excederá a tristeza da separação. Então, o Padre Antônio Vieira tem uma reflexão sobre isso, quando ele fala das últimas horas de Jesus na Terra, que ele fala como Jesus amava muito, esse tempo para Jesus deve ter parecido para ele curto. Qualquer pessoa sob aquelas condições de tortura sentiria isso como longo. Mas eu vou pegar aqui um exemplo imperfeito. Se a gente for ao livro Paulo e Estevão, aquela hora em que o Paulo permanece na prisão, se confessando cristão, né, numa prisão romana, para tocar os corações dos outros presos. Se lembra do livro? Ele permanece na prisão e se considera prisioneiro de Jesus, e a hora que ele vai ser chicoteado, ele não sente o chicote. Ele, naquele momento em que ele está sendo açoitado, ele entra num estado espiritual que o tornava alheio às dores físicas e àqueles padecimentos em redor. Quando a gente vê aqueles exemplos orientais de iluminação, o Espírito se ilumina, né? Naquele momento Paulo se iluminou. E vejam bem, iluminação não é afastamento de circunstâncias exteriores de dor. É a criação de um estado interno que te permita compreender a verdade e relativizar-lhes. O meu médico de joelho, meu grande amigo Giovannini César Figueiredo, ele diz que dor é um paradigma. Eu comecei a entender que é mesmo. Dor é um paradigma de comparação. Então é nesse sentido que o Espiritismo é consolador. Aquela música do Gladson Lage, né? Já não é sentida a dor, bendito Consolador. O Paulo chega a isso. Porque quando você mede o sacrifício e você o submete ao amor, o sacrifício deixa de ser sacrifício. Quando você mede o tempo de espera, e o tempo de espera é tempo de amor, Jesus devia querer ficar mais tempo ali conosco. Ele sentia que queria ficar mais tempo, porque cada segundo de Jesus na terra é muito precioso. A maioria de nós procede à semelhança do Cirineu e carregou a cruz, obrigado. Então nós somos realmente constrangidos ao dever. Quando o dever assumido de boa vontade, com alegria no coração de servir, relativizaria e, por fim, consolaria, anestesiaria as nossas dores. É por isso que todo espírito elevado não está nem aí para a dor física, não está nem aí para padecimento. E é por isso que no início do cristianismo, quanto mais perseguidos eles eram, mais crescia a fé. E é justamente essa chamada de Emmanuel, nessa mensagem Tribulações. Porque muita gente quer ser cristão sem passar por dificuldades. Isso não significa, em hipótese alguma, um culto às dificuldades e ao sofrimento. Por toda a inteligência, por toda a proteção, por todo o amparo, nós somos, pelos corações que nos amparam na terra, defendidos de muita coisa. Por exemplo, eu viajo constantemente para bancas. Quando eu morava em Belo Horizonte, quase tudo era em Belo Horizonte, né?
Aqui em Campina Grande não é não, é uma banca em Mossoró, é uma banca em Natal, é uma banca lá em São Luís que eu vou dirigindo, porque quando eu vou dirigindo eu sei como é que eu vou voltar, e a hora que eu volto. Eu fico mais livre, né? Eu não sei às vezes se sou motorista ou se sou professor. Mas o fato é que diversas vezes na estrada passa um cavalo, passa um boi, né? Se você não descansou direito, você dá uma cochilada, tem que parar com o carro, que é responsabilidade, dormir, né? Mas o fato é que muitas vezes a gente é protegido pela espiritualidade. Por que em uma vez você bate o carro? Se você tomou todos os cuidados, eu não estou falando no carro que você bateu, que você dirigiu com sono, que você bebeu e dirigiu, aí a responsabilidade é sua. Eu estou falando quando você tomou todos os cuidados e mesmo assim bateram no seu carro. Ou você estava dirigindo, veio alguém na contramão e te acertou de frente. Ou então, vamos pensar numa realidade de Campina Grande bem atual, a violência. Quantas vezes alguém vinha te assaltar, você saiu com o carro para um lado, você percebeu antes, você se livrou, ou a pessoa não escolheu você, porque em determinado momento você foi assaltado. Vocês reconhecem que houve proteção diversas vezes? Tem muita coisa assim. Ou então financeiramente. A via de regra, para todo mundo que trabalha no bem, é passa um revés financeiro e vem uma ajuda. É ou não é? Todo mundo aqui que trabalha. Comigo sempre foi assim. Um revés financeiro de algum lugar que você nem imagina, a pessoa te paga um dinheiro. O governo te paga alguma coisa, está atrasada. Aparece um trabalho. Um livro vende mais do que você nem imaginava que aquele livro ia vender, e aquele seu livro vende e gera dinheiro, que livro universitário geralmente só dá despesa, né? E por que, então, que às vezes alguns revés financeiros, não obstante o nosso cuidado na gestão, nos alcançam? Porque Deus está dizendo alguma coisa para a gente. Está dizendo alguma coisa, né? Porque uma coisa, vamos raciocinar, se você não se cuida, não faz exercício, come mal, você vai adoecer, isso não é culpa, isso é Deus, não, isso é você. Lei de causa e efeito. Mas o que dizer de um atleta que se cuida, alimenta direitinho e descobre um câncer genético? É uma mensagem, né? Já que a doença não tem relação alguma com a hora da morte, existem pessoas saudáveis que desencarnam e pessoas doentes que ficam doentes por muito tempo, a circunstância de sofrimento e limitação é aquele atalho. Às vezes a gente vê uma encarnação atado, para a gente poder desenvolver outras virtudes. Vocês já pensaram uma pessoa com deficiência visual? Ela não escolhe os relacionamentos pela aparência. Ela enxerga com o coração. Já pensou a pessoa que tem uma deficiência no caminhar, no locomover-se, como é que desenvolve outras qualidades? E lembrem-se do Moisés, é por um tempo. Nada na encarnação dura. Então por que a gente vai buscar algum prazer delituoso, alguma realização que prejudique os outros por um tempo limitado, sabendo que suportar a culpa e as consequências daquilo depois seria muito pior? E é isso que o Emmanuel nos fala. Se o assassino soubesse das consequências do seu crime, certamente não cometeria o assassinato. Se as pessoas soubessem dos inúmeros olhos que nos observam por dentro e por fora o tempo todo, visando nos aprimorar, buscariam espontaneamente a vontade de Deus, o reino de Deus em toda a sua glória, porque todas as outras coisas virão por acréscimo. Quer dizer, é uma noção de prioridade. As outras coisas virão por acréscimo. É forte isso. Você não precisa se preocupar. Se você cumprir o seu dever, se você está com o bem está dentro de você, se você está gravitando para o lugar certo, as outras coisas se realizarão de acordo com a necessidade. Nós somos herdeiros do universo, filhos de Deus. Não somos servos, somos filhos, mas o filho trabalha espontaneamente. O servo pode um dia estar na casa, o outro dia ele segue a melhor conveniência. Ele faz a própria vontade. Emmanuel fala mais ainda. Existem muitos trabalhadores, muito dignos profissionais, né? Professores, médicos, advogados, legisladores de diversos matizes que são honestos, são justos, porque recebem um louvor da vaidade nas suas profissões, mas são poucos aqueles que servem, mesmo profissionalmente, por amor, por sacrifício. Aí está a diferença. Porque até os pagãos fazem isso. Ou seja, a virtude que espera a recompensa não é virtude ainda. Se a gente abrir o capítulo O Homem de Bem, capítulo 12, Sede Perfeitos, Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que chama a lei de justiça de Deus? O livro dos Espíritos. Justiça, amor, caridade, né?
é a lei de Deus. É uma lei que exerce justiça com amor e caridade. E é por isso que a gente está aqui. É o amor de Deus, né? Tem uma música do Gladson Lage que fala assim: ser Deus para eles, quanto Deus é para ti. Ou seja, essa justiça, amor e caridade deve estar também nos nossos julgamentos. Está aqui. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizesse. Então a lei de justiça, amor e caridade deve instruir os nossos julgamentos, que não devem ser precipitados, nem de sentimento, nem de pensamento e nem de ação, já que existe uma cadeia concatenada entre essas três instâncias, né? O sentimento gera o pensamento. Então a sede a ser trabalhada está lá no livro Pensamento e Vida do Emmanuel. É o sentimento. Como se transforma o sentimento? Com a vontade e com a boa vontade, né? Então quando a gente passa a amar, nosso julgamento muda. A gente desenvolve mais paciência. É assim, por exemplo, com quem ama o seu aluno. O aluno não está aprendendo, ele não desiste do aluno. Que a gente, imediatamente, quando as pessoas dão alguma dificuldade, a gente começa a construir planos de abandoná-las, né? Isso é muito comum na nossa impaciência. Imagine se Deus fizesse isso conosco. Então, o bom professor é aquele que muda a estratégia didática para alcançar o coração do aluno. Eu me lembro quando voltei de Paris, em 2004, né? Eu cheguei todo animado, eu dava aula no curso, está até fazendo aniversário hoje de formatura deles, curso superior de gastronomia que a gente fundou lá na Estácio de Sá de Belo Horizonte. Uma série de professores, eu fui chamado para dar aula, e aí eu dava aula de História da Alimentação. E aluno de História da Alimentação não é aluno de História, né? Então não tem interesse por teoria da história. Só que você volta do exterior todo animado. Então os alunos se assustaram comigo. Porque aluno de curso particular, nem sempre assim, o professor que sobe muito o nível, eles gostam. Você tem que antes se identificar com o coração deles. E foi uma lição importante para mim, que hoje é uma turma super amiga, né? Eles se assustaram um pouquinho comigo. Porque primeiro eu comecei a ouvi-los. Aí quando eu comecei a ouvir, né, eu comecei a sentir qual estratégia didática eu utilizaria com eles. Ao invés de dar aula de história, eu comecei a fazer receita em sala de aula. Pensar em etnia, pensar na cognição, que se faz a partir dos sabores. Eu pensava nas especiarias, nas grandes navegações, para falar do Oriente. E com isso eu acabei alcançando esses corações, né? Então é assim com a educação das crianças também. Existe uma forma de acessar o coração. De forma que não é o que você diz, é com que sentimento você diz. Isso é esforço, porque a gente é cheio de coisas, a gente é cheio da maneira de fazer, mas é aprender com o outro como fazer. É se calar e ouvir o outro. É como o homem e a mulher dançando, né? Não tem machismo nisso não. É porque na dança daqui do Nordeste, do forró que eu aprendi aqui, né? É o homem que conduz. Então você tem que deixar que o outro te conduza. É como a língua. Cada língua tem uma entonação. Não basta aprender a língua, tem que aprender a entonação. Cada pessoa tem um ritmo. Caridade, amor, é sentir o outro, para acessá-lo naquilo que ele precisa. Então não é sair falando de verdades espirituais para quem não está na maturidade de compreender. É tentar fazer um ajuste de expectativas em relação ao que o outro pode oferecer. Falar menos e ouvir mais, para que a gente possa oferecer o que o outro espera de nós. O que o outro, acima de tudo, o que o outro precisa de nós, né? Isso às vezes é gradativo. A gente vai se aproximando da alma do outro devagar. Às vezes por encarnações a fio. E a gente precisa só ter paciência. A pessoa é refratária, mas você vai sendo honesto, digno, verdadeiro e amoroso. Porque a tarefa é longa. Esperar resultado imediatamente é a ingenuidade, é a imaturidade que atrapalha a colheita. Porque você planta a semente e fica desenterrando para ver se brotou. A fé, o lavrador quando planta, ele confia na terra. Ele tenta confiar na chuva, né?
Porque é um processo que por gerações e gerações foi daquela forma. Emmanuel fala que a gente só come porque a gente confia que vai digerir. Senão a gente não comia, se achasse que ia empachar, né? Então, por que a gente tem dificuldade de confiar nos processos, que são os processos da lei? A gente não precisa desconfiar. Então, a forma maior de difundir a falta de fé é difundir a falta de controle dos processos da humanidade por um Deus único, sábio, poderoso, né? E que é único em todo o universo, e que nada faz de injusto, e que cuida de nós, os mínimos aspectos. E Allan Kardec, quando pergunta, né, ele se surpreende: vocês estão cuidando da minha vida financeira, vocês estão preocupados com isso? Se nós não cuidássemos, que nós não o amaríamos. E ele está ouvindo isso do Espírito de verdade, né? Então, assim, o revés que vem é o revés necessário. É o revés necessário. Então, a gente tem que aprender com ele, abençoar o sofrimento que nos veio e nós não procuramos, porque ele tem mensagem escondida para a nossa alma. Compreendê-lo é crescer espiritualmente, é passar pelo processo sem necessidade de voltar a ele. É crescer espiritualmente com condição de transmitir aquela nossa mensagem de coragem aos outros que também sofrem e consolar-lhes o coração pelo exemplo, mesmo sem dizer uma palavra, né? Então nós devemos pregar, como dizia Francisco, o Evangelho incessantemente, e só se necessário utilizaremos as palavras. Que Jesus nos abençoe.